Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar, como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Não se esqueçam, sábado, às 22h30, temos a nossa live marcada, em busca dos 1000 inscritos. Falta bem pouquinho agora pessoal, aguardo todos vocês. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso ao meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos selecionados especialmente para vocês. Deem uma passadinha lá. Um bom conto a todos. O terceiro vigia. Eu nunca acreditei que o desespero tivesse um som, até ficar desempregado por 8 meses. O silêncio das contas acumuladas e da geladeira vazia é ensurdecedor. Por isso, quando a agência me ligou falando sobre a vaga de vigia noturno no edifício Cristal, eu não fiz perguntas. Eu só precisava de um teto e de um salário. O prédio era um gigante de vidro e concreto, dos anos 70, encravado no centro da cidade, aguardando uma demolição que nunca chegava. Parecia um dente podre na boca da metrópole. O salário era alto demais, 3 vezes o valor do mercado. Para alguém que só precisava sentar numa guarita e olhar monitores de tubo que mal mostravam sombras. O síndico me recebeu no saguão. Ele era um homem seco, com olhos que pareciam 2 fendas de escuridão profunda. Sem apertar a minha mão, ele me entregou as chaves e um papel amarelado, escrito à mão. Estava escrito: leia com atenção. E ele disse: sua vida depende de sua memória, não de sua coragem. As regras do edifício Cristal. Regra número 1. A regra do silêncio. Mantenha os rádios e comunicadores no volume mínimo. O som atrai a atenção de coisas que não deveriam saber que você está aqui. Se o ruído de estática começar a formar palavras, desligue o aparelho imediatamente e mude de andar. Não tente entender a mensagem. Regra número 2. O elevador de serviço. Após a meia-noite, o elevador de serviço pertence ao edifício, não a você. Se ele abrir sozinho no piso em que você estiver, não olhe para dentro. Apenas dê as costas e caminhe até a outra extremidade do corredor. Não corra. O medo tem um cheiro que o elevador reconhece. Regra número 3. A digitação do quarto andar. Se ouvir o som de teclas vindo do quarto andar, ignore. Não tente investigar. Aqueles que tentaram ler o que estava sendo escrito acabaram por fazer parte do texto. Regra número 4. O reflexo nos vidros. Ao fazer a ronda pelas salas espelhadas no 8º andar, nunca aponte a lanterna diretamente para os vidros. Se vir um reflexo que não acompanha os seus movimentos, peça desculpas em voz baixa e saia da sala sem dar as costas ao vidro. Ele precisa sentir que você o respeita. Regra número 5. A presença no saguão. Se as luzes do saguão se acenderem sozinhas, apague-as. Se encontrar um homem de terno cinza sentado num dos sofás de espera, não fale com ele. Não peça identificação.
E acima de tudo, não aceite nada que ele tente lhe entregar. Ele está esperando por alguém que já partiu. Regra número 6. O cheiro de terra úmida. Se sentir um cheiro repentino de terra molhada ou cemitério num ambiente fechado, você tem exatamente 10 segundos para sair desse cômodo. É o sinal de que algo subiu das fundações para caçar. Regra número 7. A regra de ouro. Você é o terceiro vigia contratado neste mês. Nunca pergunte o que aconteceu aos outros 2. Se encontrar uma lanterna ou um boné de farda caído no chão de um corredor, não o apanhe. O dono ainda está por perto, mesmo que você não o veja. Eu ri por dentro. Achei que era um trote para assustar os novatos. Mas quando a porta de metal pesado se fechou e o eco dos meus próprios passos foi engolido pelo vazio de 12 andares, a graça sumiu. O prédio não estava apenas vazio. Ele parecia estar prendendo a respiração, esperando que eu cometesse o primeiro erro. As primeiras 2 horas foram tranquilas, mas carregadas de uma solidão opressora. O som da chuva lá fora batendo no vidro temperado era a minha única conexão com o mundo dos vivos. Eu fazia a ronda com uma lanterna de luz amarelada, que parecia ser devorada pela escuridão a cada passo. No segundo andar, o tempo parecia ter congelado. Mesas de escritório com calendários de 1998, canetas secas e fotos de famílias que provavelmente já nem se lembravam daquele lugar. Era um cemitério de rotinas. Por volta das 11h30, eu estava na guarita, tentando me distrair com um livro, quando ouvi um estalo nos alto-falantes do monitoramento. Olhei para as telas, estática branca em quase todas, exceto na câmera 4, o quarto andar. O corredor estava mergulhado no breu, mas lá no fundo, uma luz azulada de um monitor piscava ritmicamente. E então, o som começou. Não era apenas digitação, era um frenesi. Alguém batia nas teclas com uma urgência desesperada, como se escrevesse um testamento antes do último suspiro. O meu rádio começou a chiar. Uma voz de mulher distorcida, como se estivesse gritando debaixo d'água, rompeu o silêncio. Ele está vindo! Ele está no elevador de serviço! Olhei para o painel de controle. O elevador de serviço, que deveria estar desativado, começou a subir. Primeiro andar, segundo, terceiro. O visor digital brilhava em vermelho no meio da escuridão. Um frio me percorreu a espinha. Uma agulha de gelo que subia da base da coluna até a nuca. Eu deveria ter ficado na guarita. Deveria ter seguido a regra. Mas a curiosidade é o veneno dos tolos. Eu saí para o saguão. O corredor estava em um silêncio absoluto. Tão denso que eu podia ouvir o sangue latejando nas minhas têmporas. O som do elevador, parando no quarto andar, ecoou por todo o poço. Amplificado pelo vazio. Peguei o rádio com as mãos trêmulas. Tem alguém aí? É o vigia. Ninguém respondeu. Mas a digitação parou subitamente. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. Era um silêncio que tinha dentes. Decidi subir pelas escadas de emergência. A cada degrau, o ar ficava mais pesado, carregado com um cheiro de ozônio e algo orgânico, como carne queimada em um curto-circuito. Quando cheguei à porta corta-fogo do quarto andar, meu corpo inteiro gritava para eu voltar.
No chão diante do elevador havia pegadas de lama. Mas não eram humanas. Os dedos eram longos demais. E entre cada passo havia uma marca de arrasto. Como se algo pesado e úmido estivesse sendo levado junto. As marcas iam direto para a sala de informática. Abri a porta devagar. A luz azul do monitor era a única coisa viva naquela sala. Aproximei-me da mesa, o coração martelando contra as costelas. A cadeira estava vazia, mas ainda balançava levemente. Na tela, uma única frase que se repetia milhares de vezes, preenchendo cada espaço em branco. Ele não gosta que você olhe. Ele não gosta que você olhe. Ele não gosta que você olhe. Senti um sopro quente na minha nuca. Um cheiro insuportável de terra úmida e metal oxidado. Eu não queria virar. Eu sabia que se virasse, meu contrato com a vida seria encerrado ali. Pelo reflexo do monitor desligado ao lado, eu vi a silhueta. Era uma figura alta, curvada, com os braços que chegavam aos joelhos. O rosto não tinha pele, apenas feixes de músculos expostos e olhos que eram duas cavidades negras, transbordando um líquido viscoso e escuro. Ele não tinha boca, mas a voz dele vibrava dentro do meu crânio, fazendo meus dentes doerem. O vigia anterior também olhou. Eu não pensei. Eu apenas corri. Corri como um animal acuado. Ignorei as escadas. Ignorei a dor. Me joguei no duto de descarte de lixo, sentindo o metal rasgar minha farda e minha pele enquanto eu despencava na escuridão até cair no container de atritos no subsolo. Saí de lá tropeçando, sangrando, e só parei de correr quando senti o asfalto frio da rua e vi a luz de um poste. Hoje eu trabalho em um mercado 24 horas. Vivo sob as luzes fluorescentes brancas, barulhentas e irritantes. Eu nunca mais fico no escuro. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, eu ouço o som de teclas batendo sobre o estrado da minha cama e sinto o cheiro de terra úmida subindo pelo assoalho. Ele não gosta que você olhe. Ele não gosta que você olhe. Ele não gosta que você olhe. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações. Muito obrigado a todos pela companhia, uma boa noite a todos e até o próximo conto.